Todo ano, no dia 7 de setembro, nós temos a comemoração da independência do Brasil. Independência do Brasil, que foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. O Brasil passou a ser uma nação independente. Mas eu estou aqui para refletirmos um pouco sobre independência, mas no âmbito espiritual, em questões de fé. Falar de independência é falar de autonomia, de liberdade. E eu preciso começar dizendo que foi independência que Cristo veio trazer a cada um de nós. Mas como assim? Após a queda dos nossos primeiros pais, nós nos tornamos escravos do pecado por natureza. Pois o pecado venceu os nossos primeiros pais. E em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, vai dizer que o homem é feito escravo daquele que o venceu. Então, quando o pecado nos vence, nós nos tornamos escravos do pecado. João capítulo 8, versículo 34, Jesus disse assim: todo homem que se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. Geralmente, quando nós, por exemplo, falamos que alguém vive preso num vício, nós dizemos que aquela pessoa é dependente daquilo. Ou seja, a pessoa vive presa naquele vício, é como se ela não pudesse sobreviver sem estar naquele vício, sem praticar aquele vício, e é como se aquela pessoa de fato não conseguisse sair daquilo. Jesus então veio para pagar a dívida que para nós seria impagável, mas também veio para nos dar poder sobre o pecado para que não mais sejamos escravos do pecado. Jesus disse em Lucas 4 que veio trazer libertação aos cativos. Lá em João capítulo 8, versículo de número 32, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos livrará, vos libertará. E ele é a própria verdade. Em Romanos capítulo de número 6, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo escreveu assim: sabemos que o velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência o corpo, subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, para que nós não mais sejamos dependentes do pecado. Andando na palavra de Deus, na graça de Cristo, cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ter autocontrole, autodomínio. Nós não mais somos dependentes do pecado, dependentes do mal, dependentes de qualquer coisa negativa. E se é Cristo que nos torna independentes do pecado, dos vícios, de todo o mal, que nos dá essa graça da emancipação espiritual, então nós precisamos ser dependentes desse Cristo que nos dá a independência. Deus em Cristo Jesus nos resgatou do reino do mal, do reino das trevas e nos transferiu para o reino de Cristo, para o reino da luz, como disse Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Jesus é o nosso Senhor, nós somos escravos dele. Nós estamos agora, a partir do momento em que cremos em Cristo, passamos a viver na sua graça, obedecemos a sua palavra, nós estamos presos a Ele. Gosto quando o apóstolo Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo, eu morri para o mundo. Então, nós precisamos entender também que estar preso em Cristo é viver a verdadeira liberdade. Somente nós, sendo dependentes de Cristo, é que nós conseguiremos viver independentes do pecado, pois é dele que vem a vida da nossa alma, é dele que nós conseguimos extrair aquilo que nós precisamos para nos manter de pé espiritualmente, para que nós possamos dar bons frutos, como disse João 15,5, sem mim nada podeis fazer. E antes disso Jesus disse ser a videira verdadeira, e para que nós possamos nos manter vivos e dar bons frutos, é necessário estarmos ligados a Ele que é a videira verdadeira. Nós dependemos de Cristo Jesus, por isso precisamos nos manter nele, precisamos ter uma vida de oração para que estejamos ligados a Ele continuamente. Nós precisamos ter uma postura, uma conduta permanente de dependência de Deus. Não só no quesito de nos manter afastados do pecado, mas em todos os aspectos na nossa vida. Dou aqui o exemplo de uma criancinha que quando está tão pequena e não consegue pegar algo que está num lugar alto, ela vai lá até o pai ou até a mãe e pede ajuda para que o pai possa pegar aquilo para ela. Isso fala sobre dependência. Aquela criancinha quer abrir a porta, mas ela não alcança a maçaneta, então ela vai pedir auxílio ao seu pai, à sua mãe para abrir a porta. Nós precisamos ter essa postura de dependência de Deus. Mas eu preciso ressaltar que essa dependência de Deus não significa nós abrirmos mão de fazermos a nossa parte. Sim,
precisamos fazer a nossa parte. E aqui também eu digo que nesse mundo, nessa vida, nós somos dependentes das pessoas. O que nós podemos falar e pensar sobre isso? Do início ao fim da nossa vida, nós dependemos de pessoas. Para nascer, nós dependemos dos médicos, nós dependemos principalmente, é claro, da nossa própria mãe. E depois continuamos sendo dependentes principalmente da nossa própria mãe, do nosso próprio pai, para podermos crescer, nos desenvolver, para podermos alcançar as outras faixas etárias da nossa vida, até o momento de nós partirmos dessa terra. Nós somos dependentes dos outros, pois serão os outros que irão nos sepultar. Então, é uma realidade e precisamos entender isso em muitos outros aspectos. Somos dependentes do dom que Deus colocou na outra pessoa, somos dependentes da profissão que Deus deu a outra pessoa, somos dependentes das capacidades que Deus deu a outras pessoas. Então, muitas vezes, o que falta em mim tem no outro. Deus nos fez indivíduos diferentes, mas aqui eu preciso ressaltar também que essa dependência não é, obviamente, no sentido negativo, não é no sentido de não sabermos viver a nossa própria vida por depender só do outro, não é no sentido de vivermos aproveitando dos outros, de vivermos acomodados, transferindo responsabilidades, não é sobre isso. É entender que nós precisamos fazer a nossa parte, mas em muitos outros aspectos nós precisamos do outro. E também preciso destacar que esse depender uns dos outros não é a gente colocar a razão da nossa vida nas mãos das outras pessoas, não é a gente depositar uma confiança cega, não é a gente depositar a nossa salvação, a nossa esperança. Não. Eu concluo afirmando que nós somos dependentes do mundo, num sentido geral. Por quê? Porque o mundo, a vida, é uma grande máquina. E nessa máquina, uma engrenagem depende da outra. E nós precisamos entender o nosso lugar e precisamos entender o lugar de tudo que há no mundo, de todas as pessoas que existem à nossa volta, pois tudo precisa funcionar de modo harmônico. E uma coisa, em certo aspecto, sempre vai depender de outra. Dou também o exemplo que nesse mundo nós somos dependentes do dinheiro, no sentido de comprar, de negociar, entendendo sempre pela perspectiva correta de que não podemos ser apegados, que não podemos viver em prol do acúmulo, que não podemos ser idólatras do dinheiro, mas nós precisamos entender a necessidade disso, precisamos entender a necessidade dos bens e sempre no olhar correto das lentes de Deus. Eu termino dizendo a você, busquemos sabedoria para vivermos a independência, mas também, na maneira correta, a dependência. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.